O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu todas as ações sobre o aumento do IOF e determinou que os poderes executivo e legislativo cheguem a um consenso. A medida foi bem recebida, tanto no governo quanto no Congresso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes paralisa os efeitos dos decretos do Executivo que aumentaram o IOF e também o decreto legislativo que derrubou a decisão presidencial. Na prática, mantém por hora o IOF no valor atual, sem o aumento desejado pelo governo. Moraes é o relator de 4 ações que tramitam no Supremo. O aumento do IOF gerou uma crise política entre o Executivo e o Legislativo. O Congresso derrubou o aumento em uma das maiores derrotas do governo Lula. O Congresso afirmou que o país não tolera mais aumento de impostos sem que o governo corte gastos. O Planalto afirmou que o governo tem autonomia constitucional para alterar as alíquotas do IOF e recorreu ao Supremo. Na decisão, Moraes destacou que o indesejável embate entre as medidas do Executivo e Legislativo, com sucessivas e reiteradas declarações antagônicas, contraria fortemente o artigo 2º da Constituição Federal, que mais do que determinar a independência dos poderes, exige a harmonia entre eles, como princípio básico e inafastável de nosso Estado democrático de direito em busca do bem comum para toda a sociedade brasileira. Moraes convocou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho no Supremo, para a qual deverão ser intimadas as presidências da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União e as partes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi muito elogiada por deputados e senadores da oposição e do governo e por integrantes do Executivo. Ela foi recebida como uma oportunidade de retomada do diálogo entre os dois poderes e uma forma de encontrar uma saída para resolver o desequilíbrio das contas públicas. O ministro da Fazenda disse que a decisão de Moraes vai permitir delimitar o papel de cada poder. O Supremo tem sido provocado, portanto não é ativismo, ele está sendo provocado a se manifestar sobre questões muito centrais do funcionamento da execução orçamentária, do reequilíbrio das contas públicas, da observância de princípios legais para a condução da política econômica na direção correta. Então, a decisão do ministro Alexandre, ela busca esse caminho, né, de mostrar até que ponto cada poder pode ir, delimitando constitucionalmente qual é o papel de cada poder. Isso é ótimo para o país. O líder do PL na Câmara viu uma abertura para o diálogo. Espero que, apesar da derrota do governo, nós possamos encontrar o caminho da boa política para resolver os problemas nacionais. E nós jamais apoiaremos aumento de impostos no Brasil. O presidente da Câmara afirmou que as negociações entre o governo e o Congresso já podem ser abertas. A decisão ela traz uma vitória do bom senso para que o Parlamento, o Congresso Nacional, o Poder Executivo possam sentar à mesa de maneira serena. As conversas elas já têm que começar a partir de agora, até porque não dá para chegar no dia 15, que será o momento ali da conciliação final acerca desse assunto, sem ter uma conversa prévia sobre aquilo que tem viabilidade política de ser aprovado pelo Congresso e, claro, também com a concordância do Poder Executivo. Então, esperamos que já a partir da próxima semana essas conversas possam ser entabuladas entre a Câmara, o Senado, o próprio Ministério da Fazenda, a equipe econômica do governo, o próprio presidente. Eu acho que é importante também entrar no debate e, a partir daí, com espírito público e compromisso com o país, encontrarmos a saída para esse problema. Em um evento da Petrobras, no Rio, sem citar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula elogiou a relação do Congresso com o governo e disse que as divergências entre os poderes devem ser resolvidas numa mesa de negociação. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação.
Em Portugal, onde participa do Fórum de Lisboa, o ministro Gilmar Mendes disse que a decisão retoma o diálogo como caminho para resolver as divergências políticas. Talvez essa decisão do ministro Alexandre ajude as partes envolvidas nesse conflito a colocarem a cabeça no travesseiro, refletirem e tentarem fazer solução, buscar solução no campo político, que é o campo adequado para isso. De fato, nós temos uma tensão fiscal e talvez nós precisemos fazer construções mais elaboradas e é preciso, então, que se invista nesse sentido. O diálogo é a melhor solução. No momento em que o STF divulgava a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula participava de um evento no Banco dos BRICS, no Rio. Lula trouxe de volta o debate sobre a crise fiscal, que levou a essa crise política. O presidente criticou a busca dos governos de todo o mundo pela austeridade. É possível criar um novo modelo de financiamento, sem condicionalidades. O modelo da austeridade certo em nenhum país do mundo. A chamada austeridade exigida pelas instituições financeiras levaram os países a ficar mais pobres. Porque toda vez que se faz austeridade, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. É isso que acontece no mundo de hoje. O pesquisador associado do INSPER, Marcos Mendes, afirma que não existe outro caminho para crescimento com justiça social sem o governo manter as contas sob controle, gastando menos do que arrecada. Existem vários modelos de crescimento, desenvolvimento econômico no mundo. Modelo com mais intervenção do Estado, menos intervenção do Estado, economia mais aberta, mais fechada. Só não tem um caminho que tenha dado certo. Não existe país que tenha se desenvolvido com as contas desorganizadas. Quando você olha os poucos países que ao longo da história conseguiram sair de uma situação de baixa renda e evoluir, você vê que todos fizeram com as contas arrumadas.